Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para iniciarmos uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos ter uma aula bem legal. Você já ouviu o termo poema? Então, você sabe o que é um poema? Hoje nós vamos aprender muito sobre isso, mas antes eu quero te convidar a ver e ouvir um poema aí na telinha. Acompanha comigo. A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar um menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Vinícius de Moraes. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Bem interessante, né? Um poema que fala sobre a porta. E você sabe o que é poema? Para a gente ver um pouco o que é um poema, olha comigo aí na telinha. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Vem aqui comigo. Então, crianças, o poema, ele tem essas características, né? Ele pode ser escrito em verso, esse conjunto de versos, eles formam uma estrofe, e também, né, ele pode ser escrito ele pode conter rimas ou não. Também pode ser escrito de uma forma narrativa, como um texto, né, narrativo, dramático e até lírico. E hoje nós vamos trabalhar esse texto que vocês assistiram um vídeo, que é a porta. Eu quero que você venha aqui comigo, vamos ler junto esse cartaz aqui. Olha só, a porta, leia junto comigo. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais vivo que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa. Eu fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo. Só vivo aberta no céu. Vinícius de Moraes. Quando você olha para esse texto, nós conseguimos identificar o título desse texto? Você consegue identificar? Onde será que fica o título? Você lembra? Muito bem! O título do texto é igualzinho um texto narrativo. O título do poema, ele vai ficar, ó, aqui em cima. Viram só? E de quem é esse poema? Quem foi o autor desse poema? O autor desse poema, olha só, geralmente fica aqui embaixo. Aqui ficou Vinícius de Moraes, né? Vamos também grifar aqui, Vinícius de Moraes. Em alguns poemas, né, infantis, você também vai encontrar ele bem aqui em cima, ó.
Às vezes, o autor ele vai estar aqui embaixo do título. Acontece, crianças, isso. Mas, geralmente, você vai localizar ele no final. Tá bom? Vinícius de Moraes. Você sabe do que fala esse texto? Do que se trata esse poema? Muito bem, de uma porta, olha só, de uma porta, né? Ele trata da porta. E aqui fala, né, como é que a porta é, que ela é feita de madeira, e que a madeira aqui que ela é feita, olha só, é de matéria morta, porque ela sai de onde? Da árvore, né? Então, quando ela é feita, ela já está com matéria morta, né? E fala que ela abre e fecha, e abre tudo no mundo, né? Fala sobre ela, que ela abre devagarinho, né? Que ela abre bem com cuidado, que ela abre prazenteira. Vocês sabem o que significa prazenteira? Ah, significa que ela abre com muita alegria, sabiam? Que ela abre de supetão, fala muitas coisas legais. Então, está falando sobre a porta, não é, crianças? Fala sobre a porta. E aí, nós também, no poema, ele é constituído de versos, né? No poema, ele é composto de versos. O que é verso, professora? É cada linhazinha dessa, olha só. Cada linhazinha dessa se chama de verso. Você observa que ele é composto de vários versos. Olha só, nós temos um primeiro verso, nós temos o segundo, o terceiro verso e o quarto verso. Esse conjunto de versos nós dizemos que forma uma estrofe. Então, aqui nós temos uma estrofe, que é o conjunto de versos. Vamos contar quantos versos nós temos e quantas estrofes nós temos nesse poema? Aqui nós vimos que nós temos 1, 2, 3, 4, né? Vamos continuar contando? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só. Então, nosso poema, ele é composto de 16 versos. Esse poema aqui, ele não está na íntegra, né? Ele está como um fragmento de um texto, ou seja, está faltando ainda alguma estrofe. Mas eu coloquei essas aqui para que vocês consigam compreender. Então, cada linha dessa, nós temos um verso. E esse poema, ele contém quantos versos mesmo que nós vimos aqui? Ah, muito bem, ele tem 16 versos. E um conjunto de versos forma uma estrofe, professora. Isso mesmo, olha só. Vamos destacar de azul os versos e vamos circular as estrofes, tá bom? Para a gente identificar melhor. Às vezes vocês ficam com muita dúvida em relação ao que é verso e o que é estrofe. O verso são as linhas, olha só. São as linhas, professora, isso mesmo. E aí vocês perceberam que de um verso, de uma estrofe para outra, tem um espaço vazio? É uma característica do poema, olha só. Tem um espaço vazio. Olha só, depois de um outro verso, olha só, nós temos outro espaço vazio, porque entre uma estrofe e outra, nós temos espaços vazios, professora. Então, vamos circular as estrofes, olha só. Vamos ver quantas estrofes nós temos aqui. Uma, né? Nós temos uma estrofe. Aqui outra estrofe, ó. Duas.
estrofe. 3 estrofes. Viram só? Então, esse poema aqui, ele é composto, né? Nesse caso, nesse fragmento, nós temos um poema, né? Escrito com 16 versos e 3 estrofes, professora. Isso mesmo, né? Nós identificamos onde é o título e quantas frases, né, nós temos. Certinho? Olha só, criança, toda vez que vocês forem analisar um poema, você vai ter que lembrar que ele tem um título e que ele tem um autor. O autor desse texto, ele pode estar no final, como todos os outros, mas também nós podemos encontrar, muitas vezes, ele aqui, ó, logo abaixo. Uma coisa que vocês têm que lembrar, né? E aqui, né, o título, o autor, às vezes, ele vai estar aqui. Outra coisa que vocês têm que lembrar da característica, né, do poema, que ele é escrito em versos e que um conjunto de versos formam uma estrofe. E também, outra coisa que nós precisamos lembrar é que tem palavras que rimam, certo? Vamos localizar palavras que rimam na primeira estrofe? Olha só, madeira, será que ela rima com alguma coisa? E morta, será que rima com alguma? Ah, sim, porta, ele rima com... morta rima com porta, professor. Olha só, palavras que rimam, né? Outras palavras que rimam, que você localizou? Muito bem, devagarinho, com menininho. Será que tem mais palavras que rimam? Vamos localizar ainda aqui nesse? Cuidado com namorado. Isso mesmo, cuidado com namorado. E nós temos também supetão com capitão, né? Será que ainda tem nessa estrofe? Prazenteira com cozinheira, isso mesmo. E nós temos também, né, aqui, casa, quartel, mundo e céu. Olha só, quartel e céu. Vocês perceberam que essas palavras que rimam, elas têm algo em comum? O que será que elas têm em comum? O som, a terminação delas tem o mesmo som. Observem aqui, morta, olha só, a terminação é o final, ó. Morta com porta. Perceberam que as últimas letras é o O, o R, o T e o A? Olha só, elas têm a mesma terminação, o mesmo som. Aqui, ó, devagarinho, menininho. Olha só a terminação, termina em inho, né? Olha só, as duas terminam em inho. Então, elas têm o mesmo som porque tem a mesma terminação. Ah, professora, e lá no final, que nós temos quartel e céu. E agora, professora? A terminação mudou aonde? O E com L, mas o L aqui, perceberam que ele tem um som de U? E aqui, o El, olha só, né? Quartel, El e céu. O El também, mas tem o mesmo som. É isso mesmo, criança. Então, as palavras que rimam, elas têm, né? Elas têm a mesma terminação, elas têm os mesmos som no final, tá bom? E a gente para por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais!